Recentemente, a receita de pão de liquidificador aqui do canal bombou aí no YouTube, tem mais de 200 mil visualizações e um dos comentários principais desse vídeo é me pedindo pra fazer esse mesmo pão, só que na versão doce. E adivinha o que foi que eu fiz? Sim, hoje a gente vai fazer esse pão grandão, maravilhoso, super fofinho, muito leve, muito maravilhoso, docinho, gostoso, com as técnicas principais do pão doce, tá? Porque ele muda um pouquinho do pão salgado. Então se você quer fazer um pão levinho, maravilhoso, super cocudo também aqui, com muito leite condensado, como esse, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora fazer pão doce maravilhoso! O pão doce, diferentemente do pão salgado, a gente sempre começa ele por uma base que é um pré-fermento. Esse pré-fermento a gente mistura água, farinha e o fermento total da receita. Por quê? Porque no pão doce a gente tem uma grande quantidade de açúcar. Sabemos que o pão se alimenta de açúcar, mas o açúcar em grande quantidade, ele atrapalha a fermentação. E como a gente quer esse pão bem grande, bem fofinho, então a gente precisa fazer esse pré-fermento. Mas calma que é super simples, você já vai misturar dentro do liquidificador. Então eu vou começar colocando aqui uma colher de sopa ou 10 gramas ou envelopinho de um fermento biológico seco instantâneo no meu liquidificador, juntamente com 100 ml ou meia xícara de água, tá? Aí eu dou uma mexidinha com uma colher só para dissolver um pouquinho o fermento e aí eu coloco meia xícara de farinha de trigo. Tá? Aí eu misturo muito bem, vai virar tipo uma massinha de panqueca. Eu reservo o meu liquidificador, tampo ele e eu vou deixar essa mistura fermentar. Aqui onde eu moro, como vocês sabem, aqui no Ceará, no Nordeste, é um lugar muito quente. Então essa mistura ela fermenta entre 25 a no máximo 30 minutos, tá certo? No meu aqui 25 minutos já tava super cheio de bolhas, bem fofinho como ele é pra ser, tá certo? Se você morar em um lugar frio, sabe que essa mistura vai demorar mais pra fermentar. E muito cuidado que esse pré-fermento ele cresce até um certo ponto e aí ele pode murchar. Se ele murchar, significa que ele já consumiu todos os nutrientes presentes ali e ele não vai fermentar o seu pão direito, tá bom? Então olha pro seu pré-fermento, faz direitinho, cresceu bastante, já tá bom, já pode fazer o seu pão. Agora aqui no meu liquidificador eu vou acrescentar 2 ovinhos inteiros, tá certo? Meia xícara ou 100 ml de óleo, tá? Aqui eu tô usando as minhas xícaras de 200 ml, tá bom? No outro pão eu usei xícara de 240, aqui eu tô usando xícara de 200 ml pra ficar mais fácil, porque eu sei que a maioria das pessoas tem xícara de 200 ml, que geralmente é aquela xícara que a gente toma com café, que a gente usa pra tomar café, tá? Então meia xícara de óleo, uma xícara de leite, que são 200 ml, meia xícara de açúcar. Aqui eu tô usando o açúcar cristal, que é o açúcar padrão que a gente usa aqui no Nordeste, tá? Eu sei que no sul do Brasil as pessoas costumam comprar açúcar refinado, mas cuidado porque eles têm diferença de peso, tá? Meia xícara de açúcar cristal é 110 gramas, meia xícara de açúcar refinado é 85, 90 gramas. Então cuidado com essas medidas. Eu estou usando açúcar cristal e aqui meia xícara é equivalente a 110 gramas, tá certo? Não se preocupa que eu vou colocar também as medidas certinhas do açúcar refinado e do cristal aqui na descrição em xícaras e colheres. Pra você, se não tem balança, relaxa que tá tudo certo, viu? Vou colocar também uma colher de chá de sal, uma colher rasa de sal, é só pra deixar esse pão mais gostoso, subir mais o sabor desse pão. E a farinha de trigo é o seguinte, são 4 xícaras ou meio quilo de farinha. E esse meio quilo de farinha eu peso ele no início da massa. E aí quando eu faço o meu pré-fermento, eu já tiro aquela meia xícara que eu usei no pré-fermento desses meio quilo de farinha, tá certo? Então agora eu vou começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos no liquidificador, como eu já fiz anteriormente com vocês lá no vídeo de pão de liquidificador. Aí eu ligo meu liquidificador, espero ele incorporar esses ingredientes com um pouco da farinha. E aí eu vou acrescentando farinha de trigo aos poucos, até essa mistura, até o meu liquidificador aguentar, tá certo? Vai chegar um momento que meu liquidificador não vai aguentar mais farinha de trigo. E aí eu tenho que passar essa mistura para um bowl para eu poder misturar o restante da farinha de trigo, tá certo?
Depois que você incorpora os ingredientes, aí fica uma mistura melequenta, você precisa misturar essa mistura por pelo menos 5 minutos, tá bom? Geralmente o que eu faço? Eu pego o cronômetro do meu celular, coloco 5 minutinhos, deixo ali do lado e vou mexendo assim, de boa, sabe? Porque essa massa, ela é uma massa de bolo um pouquinho mais pesada, mas ela precisa ter um pouquinho de movimento, que é pra estimular o glúten, tá? O glúten é a proteína da farinha e essa proteína é responsável por guardar as bolhas de ar que o fermento ele faz, tá certo? Se você não estimula, o seu pão não cresce, o seu pão pode crescer muito e murchar quando vai pro forno. Então por isso é importante você misturar essa mistura por pelo menos 5 minutos, que não vai doer de vocês, tá, gente? Não vai doer o braço, 5 minutinhos é uma coisa rapidinho, é um tempinho muito fácil de fazer. E assim, pra essa massa eu fiz 2 testes. No primeiro eu peguei a minha massa pronta, coloquei direto na minha forma, deixei crescer e depois assei. Ficou um pão super gostoso, porém, quando eu fiz o teste, deixei ela crescer aqui no bowl por 30 minutos. Depois eu coloquei na minha forma, deixei ela crescer por mais, até triplicar o volume. Ele rendeu um pão mais fofinho. O primeiro ficou um pão super fofinho também, mas a segunda vez que eu fiz, descansando 2 vezes, o pão ficou muito mais fofinho, ficou muito mais leve e também durou por mais dias. Então assim, se você tiver com pressa, é um pão pra tarde, você pode colocar dentro da forma, deixar ele crescer e já colocar no forno, como eu fiz lá no pão de liquidificador, que eu ensinei anteriormente, tá? Se não, se você tiver com um tempinho mais vago, que é um pão mais levinho ainda, então faz os 2 descansos. Aqui eu fiz os 2 descansos porque realmente eu queria um pão super fofinho, tá? Então eu peguei minha massa que eu tinha misturado, cobri com um pano, deixei por 40 minutos aí até ela fermentar, dar uma fermentada legal, tá certo? E aí depois que ela cresceu um pouco, eu coloquei na minha forma. Essa forma é uma forma de 23 centímetros por 10 de altura, tá? Lá no pão de liquidificador anterior eu vi muita gente fazendo pão, ainda não ficava incrível, mas o principal problema que eu encontrei lá é que as pessoas disseram que o pão ele cresce muito, e realmente cresce pra cacete, tá certo? Então muito cuidado quando você for escolher a sua forma, porque ela precisa ser uma forma grande. Se ela não for uma forma alta, ela tem que ser uma forma bem espalhada para o seu pão não vazar lá de fora, tá? Ele cresce quando ele fermenta e também cresce quando vai no forno. Então muito cuidado com isso, tá certo? A minha forma aqui, ela tá untada somente com manteiga ou margarina, você pode usar óleo se você quiser. E aí eu coloco a minha massa depois que ela fermentou durante 30 a 40 minutos. Coloca a minha massa, ajeita pra ela ficar retinha, tá bom? Não se preocupa se tiver alguma imperfeição, vai sumir no forno. Depois fica a parte de cima bem lisinha, como o meu ficou, tá certo? E aí eu cubro com um pano e aí vai ter que ter paciência, porque pão doce ele demora um pouco mais do que o pão salgado. Como eu falei, o açúcar ele atrapalha o processo de fermentação, tá certo? Então o meu pão ele cresceu por 1 hora e 40 minutos. E aqui eu tô falando de um lugar quente. Se você mora num lugar frio, esse tempo pode até dobrar, tá certo? Pode ser 2 até 3 horas, esse pão cresce muito bem, tá certo? Então muito cuidado, se você tiver um lugar frio, espera o pão crescer. Se ele não cresce, você vai ter um pão duro, tá certo? Beleza? Não faz cagada não. Tá bom? Depois que seu pão cresceu, ficou lindo e maravilhoso, eu vou pincelar aqui um ovo que eu misturei com um pouquinho de leite e passo aqui bem vagarosamente por cima. Cuidado quando você for pincelar o ovo, porque a massa é muito levinha, tá certo? É muito levinha, tá certo? E aí eu coloco no meu forno que tá pré-aquecido a 180 graus. O meu ficou aqui por 40 minutos, porque esse é uma forma mais alta, tá bom? Então ele vai demorar um pouquinho mais pra assar, mas de 30 a 40 minutos já começa a olhar o seu pão, que ele vai ficar assado, cheirando, a sua casa inteira cheirando a pão, maravilhoso e incrível. Outra dica é na hora de você desenformar ele ainda meio quente, tá? Porque como eu untei somente com manteiga, eu não passei farinha de trigo, tá certo? Então ele gruda um pouquinho nas laterais se você deixar esfriar. Então desenforma ele ainda quente, deixa ele esfriar por uns 15, 20 minutos. E aí você desenforma ele, passa numa faquinha do lado, ele sai completamente, é muito simples de sair pão da forma, tá certo? Se você untar, se você não unta aí já é um probleminha a mais, tá certo?
Pra finalizar o meu pão e servir pra todo mundo, eu coloquei um pouco de leite condensado. Esse leite condensado aqui é o que eu já ensinei aqui no canal, leite condensado caseiro. Eu vou deixar aqui nos cards, não sei se os cards agora são aqui, acho que os cards são aqui. Acho que os cards são aqui. Eu vou deixar aqui o link dos cards desse leite condensado super cremosinho, tá certo? Eu jogo aqui por cima do meu pão e por cima desse leite condensado, pra grudar, eu coloco um pouquinho, uns fiapinhos de coco fresco, tá? Que vão dar um charme, vão dar um glamour pra esse pão, ficar muito bonito, super gostoso. A cobertura você pode inventar, você pode fazer, por exemplo, uma goiabada, derreter uma goiabada, um doce de leite. Você pode fazer aquele creminho amarelo que eu já ensinei, que é o creme de confeiteiro. Também vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Enfim, por cima você vai fazer o que você quiser, colocar o que você quiser. Fica um pão muito gostoso pra você comer de tarde com um cafezinho quente. Ele é super fofinho, super leve, super fácil de fazer. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo anterior de pão de liquidificador. São mais de 200 mil visualizações, então muita gente. Eu nunca pensei que ia alcançar esse número de pessoas. Mas eu queria também deixar um recado para as pessoas que disseram que eu falo demais, que eu falei demais naquele vídeo. Então, essa série que eu faço é uma série para iniciantes, tá? As pessoas que estão iniciando, às vezes elas não conseguem nem diferenciar o fermento para pão do fermento químico. Então não é uma coisa que eu tô enrolando o vídeo, como muita gente disse que eu tava enrolando o vídeo para render anúncio. Não, gente, não é isso. A ideia da série é explicar cada detalhe, porque é um vídeo para iniciantes. Tem um conceito por trás. Me respeita a minha história, tudo bom? Mas sem problemas, o comentário de que eu falo demais entra aqui e sai por esse lado. E agora eu vou pegar o meu pão, porque a gente vai comer esse pão maravilhoso agora. Olha que pão lindo, que pão fofo. Não, eu vou fazer a coisa pra vocês. Olha como esse pão é fofo, peraí que eu vou... Aí. É muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho. E o sabor, deixa eu pegar a parte de cima, tem coco. Nossa, tá muito bom. Fica muito bom. Muito bom. E aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like é muito importante para que outras pessoas conheçam o vídeo também, tá bom? E se inscreve se você quiser continuar recebendo as notificações desses vídeos maravilhosos, super fáceis e super incríveis, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem com um vídeo maravilhoso, incrível e tudo bom.